Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E não sei se você tem percebido ou notado que muitos líderes cristãos estão negando a existência do inferno. Não estou falando de adventistas, não estou falando de testemunhas de Jeová, não, estou falando de líderes que têm influência na igreja brasileira e que hoje negam de maneira assintosa a ideia do inferno. Reverendo ou ex-reverendo Caio Fábio, o Ed Renekiewicz, e agora eu vou ler aqui a matéria do senhor, está no Gospel Prime, Ricardo Gondim. E eles não só estão negando, como eles estão fazendo uma apologia de um suposto amor de Deus incondicional, que dentro desse conceito, Deus jamais mandaria alguém para o inferno. Ainda ontem eu estava assistindo o podcast da Aline, aquela senhorita senhora, que tem um canal na internet muito legal, chamado Aline em Israel, eu gosto muito, e ela estava contando da fé judaica junto com o pastor Luiz Saião. Pena que eu não vi ele dando uma resposta apologética lá. Mas ali naquele programa de podcast, ela dizendo que o judaísmo não vê o inferno como eterno, mas tipo um purgatório. É importante nós notarmos, se caso você assistiu esse podcast, que a Aline, primeiro, ela é judia, ela não é cristã, dá para se aproveitar muita coisa dela, porque como guia turística, como apresentadora de um programa sobre Israel, nós que não temos condições de viajar para lá, que é caríssimo, somos abençoados com o canal dela. Mas o que ela está falando é a crença atual do judaísmo. E a tendência é o judaísmo se tornar cada vez mais esotérico. Hoje, o grande gama dos judeus acreditam até em reencarnação. O rabino, que tem ligação inclusive com a Aline, é reencarnacionista. É só você assistir lá a live que ela fez com ele. É um rabino brasileiro, carioca, que mora, só não sei o nome dele, mas ele mora lá em Israel hoje, ele cuida de uma sinagoga. É só você entrar lá, escrever entrevista com o rabino, vai aparecer isso aí. Então vejam, nós temos... O judaísmo até dá para entender esse contexto de negação, e nós temos os judeus também negando a existência do inferno eterno, porque a teologia velho-testamentária ou veterotestamentária, ela não fechou. Tem muita coisa aberta, por isso que a revelação é progressiva. E é no Novo Testamento que, para nós cristãos, nós temos o fechamento doutrinário dessas questões. E, obviamente, que os judeus estão mais perdidos do que um cego no meio de um tiroteio. As profecias de Daniel apontaram para o Messias que já deveria ter vindo. Já que eles não aceitaram Jesus, logo há uma lacuna temporal. O próprio Maimônides comenta sobre isso. Então, quer dizer, cadê o Messias? Então, eles estão meio perdidos. Como é que explica essa questão teológica? Porque não há explicação. Segundo a profecia em Daniel capítulo 9, o Messias já era para ter aparecido. Há muitas lacunas dentro desse judaísmo moderno, eles estão realmente desorientados, e eu entendo, então, a Aline falando isso. E até respeito a opinião dela, obviamente. Mas fica difícil pastores evangélicos que creem no Novo Testamento negarem algo tão óbvio. Quem ensinou isso foi Jesus. Ele disse que uns irão para a vida eterna, e a palavra eterno ali é para ambas as coisas, então ele diz, um para a vida eterna, outros para a condenação eterna. O eterno ali está se aplicando à vida e à condenação, e à punição, e ao castigo. Se a vida é eterna para todo sempre, sem fim, obviamente que a punição e o castigo idem, ou nenhum nem outro é eterno. Aí complica-se. É a palavra gregaiones, e ali os adventistas, por exemplo, e testemunhas de Jeová, tentam dizer que, dependendo do contexto, pode ou não ser eterno. Mas e a vida? Jesus está dizendo em Mateus, uns para a vida eterna, outros para o sofrimento, para a condenação, para o juízo eterno. É óbvio que não dá para relativizar isso. Entretanto, ver líderes evangélicos perturbando a igreja, porque as seitas a gente já fala, bota o rótulo, isso aqui é seita, não é evangélico, mas líderes evangélicos entrando por esse caminho é gravíssimo. Já eu vou ler aqui as declarações dele. Bem, mas antes de eu continuar aqui,
quero dar rapidamente aqui os nossos recados e primeiro pedir para você se inscrever na plataforma do Apoia-se. Essa plataforma é muito importante, é de lá que vem todos os recursos que subsidiam o nosso trabalho apologético. Nós temos um custo para manutenção do nosso escritório, do site, do canal, materiais, então nós precisamos fazer apologética e nós não temos nenhuma instituição que investe em nós ou que colabora conosco de maneira assim a nos ajudar diante das nossas necessidades. Muitos sabem, mas poucos ajudam. Então eu estou pedindo para você ir lá, ser um dos nossos patrocinadores, colocar lá uma quantia que não lhe seja pesada, uma coisa que dá para você ajudar sem lhe atrapalhar a vida. E em contrapartida, todos os dias 30 de cada mês, aqui no canal, às 22 horas, a gente sorteia materiais apologéticos aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Também, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e, se ainda não baixou o app do CACP, baixe. Vamos aqui para o Gospel Prime, site de notícias evangélicas. A matéria é de 2 dias atrás, eu fiquei sabendo ontem desse artigo. Diz assim: como é bom perder o medo do inferno, diz Ricardo Gondim, após deixar a fé evangélica. Veja que ele apostatou e ele assume isso categoricamente. Ele fala que ele é uma outra coisa, ele não é evangélico. Diz aqui o artigo: o líder da igreja Betesda, Ricardo Gondim, publicou uma rápida reflexão no Instagram, dizendo que considera que já errou no passado e que agora se sente bem por perder o medo do inferno. Eu aproveito aqui para ponderar. Como é que um homem desse vai ter credibilidade se ele está negando tudo que ele pregou por 30 anos da vida dele, 30, 40 anos? Como é que você, que congrega aí com o Ricardo Gondim, vai aceitar agora a palavra dele? Quem me garante, ou quem te garante, que ele não está errando de novo? Porque o nosso Cristo, o evangelho do nosso Cristo, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus está firmada para todos sempre nos céus. Agora, a palavra do Ricardo Gondim parece que não está valendo muita coisa. Continua a matéria. Ricardo Gondim foi um pastor que, anos atrás, afirmou com todas as letras que estava abandonando o movimento evangélico. Na ocasião, esse posicionamento era uma reação às críticas da ocasião, que já denunciavam sua rápida aproximação com o liberalismo teológico. E aqui, gente, está uma das piores heresias que a igreja mundial enfrenta, o liberalismo teológico. Então, esse liberalismo teológico é a relativização das verdades eternas. Eles pegam a palavra de Deus e duvidam de todas as revelações espirituais da Bíblia. Por exemplo, eles não negam que o povo de Israel esteve no Egito, mas eles vão lá e questionam uma possível a travessia do Mar Vermelho. Eles não negam a possibilidade de um Moisés ter existido, mas questionam os milagres envolvendo a vida de Moisés. Ou seja, eles olham para a Bíblia e tentam trazê-la para um nível naturalista, tirando toda a espiritualidade da Bíblia. É o cientificismo teológico, tentando dizer que os autores bíblicos explicaram fenômenos científicos de maneira mitológica, porque eles não entendiam a ciência da época. Então essa tentativa já é antiga, começou no iluminismo, e eles estão tentando, desde então, trazer a fé cristã para uma realidade que transforma a nossa espiritualidade em nada, transforma a nossa fé em coisa alguma. Paulo fala em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. E assim anda alguns pregadores, entrando nessa mentira. Nós devemos entender que a verdade de Deus é eterna. A palavra de Deus é a mesma de ontem, hoje e eternamente, e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Realmente muitas coisas nós não temos como explicar, como dizia Immanuel Kant, a ciência nunca explicará Deus. Deus estará sempre muito à frente da ciência. Continua aqui a matéria. Admitindo ter atraído a antipatia de quem não concorda com sua guinada liberal, Ricardo Gondim afirmou ter acostumado a ser chamado de herege, apóstata e coisas semelhantes, o que é literalmente o que ele é. No começo, diz ele, eu me entristecia
Deram tanto chute que criei calo. Acostumei. Mas quer saber? Que maravilha. Poder pensar sem sentir o hábito nauseante de religiosos chatos. Como é bom perder o medo do inferno, finalizou, agudo como nos tempos em que sua contundência reiterava as escrituras. Isso aqui é tão mentira na vida do Ricardo Gondim, senhoras e senhores, que agora, recentemente, está no site da Igreja Bethesda lá, ele está tratando de depressão, está tomando tarja preta. Ele brada como se tivesse se libertado, agora eu não tenho mais medo do inferno. Quer dizer, parece que ele nunca sentiu certeza da salvação, porque se ele sempre teve medo do inferno, quer dizer que ele estava dentro da igreja pregando e não tendo convicção da sua salvação. A verdade da verdade é que esse indivíduo está mais perdido que tudo. E não é verdade que está tudo bem, a gente sabe, a igreja dele está vazia. Segundo a última matéria que eu li, há muitas dívidas a serem pagas, e aquele prédio que ele tinha, que tinha mais de 3 a 5 mil pessoas congregando, hoje está diminuto, num canto apenas do prédio, não tem 800 pessoas. Então, esse é o fim do teólogo liberal. Na Europa e nos Estados Unidos, muitas igrejas viraram pizzaria, discoteca, boate. Outras foram tombadas como patrimônio, viraram museus. Algumas dos Estados Unidos foram vendidas porque os pastores viraram gays, os membros saíram, pois foi vendida o patrimônio e doado para, alguns doaram para causa LGBTQI+. Olha que tristeza é o liberalismo teológico. Tudo aquilo que Jesus prometeu que ia acontecer, gente, está acontecendo, tá bom? Antes de eu terminar, porque o Ricardo Gondim não precisa terminar, ele já está terminado, né? É uma questão de tempo até ele se encontrar com o Criador e descobrir que a apostasia dele vai custar caro. Eu queria indicar 2 livros, além de que quem quiser estudo sobre o inferno, me chama no zap aí, que eu te mando pelo menos 30 PDFs de estudo gratuitamente, é só chamar. Eu quero indicar o livro com o qual eu fui discipulado, do Lawrence Olson, O Plano Divino Através dos Séculos, tá? Eu tenho o PDF desse aqui também, mas você compra ainda na CPAD, tem uma edição nova, vale muito a pena você adquirir. E esse aqui é meu livro de cabeceira, do pastor Elias Soares de Moraes, volume 4, Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Tá aqui, ó. Livraço. Esses 2 livros, com certeza, vai cooperar nas tuas pesquisas. E repito, se você quiser material, eu tenho de monte aqui para te ceder e não deixar sua alma entrar nesse caminho de apostasia, tá bom? Logo gritaremos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui, vamos manter a nossa fé, vamos manter o foco e não vamos deixar o nosso coração ser envenenado pela teologia liberal e por esses inimigos da cruz. Que Deus nos proteja. Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.